pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer uma bolacha caseira. Aquela bolacha da nona, bolacha que faz nas colônias, uma bolacha bem caseira e bem gostosa. Então o que eu vou precisar para estar fazendo essa bolacha? Tenho aqui 3 gemas, que as claras eu vou estar utilizando depois para glaciar elas. Então, vou usar só as gemas, 3 gemas. 100 gramas de nata, 100 gramas de chocolate, 50% cacau, 250 gramas de açúcar mascavo. Para quem não conhece, esse é o açúcar feito nas colônias, feito na roça, feito da cana, que ele é feito artesanalmente e a gente utiliza bastante ele, tá? Bem natural. 50 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, 15 gramas de sal amoníaco, 15 gramas de fermento instantâneo, 200 ml de leite quente e tenho aqui 900 gramas de farinha de trigo que eu vou estar utilizando conforme necessidade. Provavelmente não vá toda a farinha, mas aí depois eu passo certinho para vocês. Então, vamos começar. Primeira coisa, vou colocar as gemas em uma bacia. Vou colocar o açúcar refinado. Se você não tiver o açúcar refinado, você pode estar colocando o açúcar cristal no liquidificador e estar liquidificando ele, que ele vai ficar bem fininho assim também. O açúcar mascavo, que vai dar todo o sabor especial para essa bolacha. Ela vai ficar com o gostinho do açúcar. Esse açúcar é tudo de bom. E aí, então, com a ajuda de um batedor, eu vou estar batendo essas gemas. Vou misturando. Já vou acrescentar a manteiga, o creme de leite e o chocolate. Na sequência, vou colocar o sal amoníaco no leite para ferver. Então, aqui eu tenho a manteiga que eu coloquei no micro-ondas, porque hoje está muito frio. São 100 gramas de manteiga, vou colocar também. Essa manteiga também é manteiga caseira, tá? Então, bem caseira mesmo essa bolacha. Bem bolacha de nona, como se diz, bolacha colonial. Coloquei a manteiga, vou colocar o creme de leite. Aqui esse creme de leite, para quem é da colônia, pode ser a nata também. Várias pessoas me perguntam se pode estar utilizando a nata de leite de colônia. Pode sim, fica melhor ainda, tá? Vou misturar mais um pouco para agregar bem o açúcar. E aí agora vou colocar então o meu sal amoníaco no leite. Meu leite tá bem quente, ele chegou a ferver, mas como ficou um pouco parado, então agora ele tá bem quente, tá? 15 gramas, coloco aqui no leite e aí eu vou esperar ele ferver. Esse processo é bem importante, tá? Quando você coloca no leite quente, ele vai subir, ó. Olha a espuma que ele faz. É bem assim mesmo, tá? Ferveu, coloco aqui. Vocês podem ver que é bem fácil de fazer essa bolacha, gente. É muito fácil. E o sabor dela com esse açúcar mascavo fica muito bom mesmo. A nata, a manteiga deixa ela super macia. É aquela bolacha que você coloca na boca e desmancha, tá? Então, coloquei o sal amoníaco. Vou colocar o chocolate, 100 gramas. É o chocolate 50% cacau, tá? Ele vai deixar a sua bolacha mais escura. Se você usar achocolatado, provavelmente vai ficar muito doce essa receita. E a coloração não vai ficar assim tão escura, tá? Então, dê preferência ao chocolate 50% cacau, bom? E agora, por último, vou colocar, então, o fermento instantâneo. É o fermento de bolo, tá, gente? Seguido aparece dúvidas.
Qual fermento é esse? Esse é aquele fermento que a gente utiliza para fazer bolo. Então, coloquei aqui também. E agora vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Coloquei todos os ingredientes, vou colocar a farinha e vou colocar a mão na massa. O bom mesmo de fazer coisas de massa, comidas com massa, é poder estar colocando a mão, colocando a sua energia para a comida. Isso é muito importante para que saia de acordo. Para isso você tem que estar de acordo também, né? Porque você vai passar a sua energia para o que você está fazendo. Isso é bem importante. Vou colocando a farinha aos poucos, conforme eu falei. Eu tinha 900 gramas de farinha, mas não há necessidade de toda ela. Então, eu vou usar e depois na descrição do vídeo eu passo certinho a quantidade que eu vou precisar. A massa não pode ser muito dura. No momento em que soltar da mão, ela está pronta. Então, vou amassando aqui e já volto para o vídeo não ficar muito comprido. Então, aqui, pessoal, minha massa já está pronta. Como podem ver, é uma massa mole. Conforme eu pego, ela ainda suja a minha mão. Mas é assim mesmo, tá? Eu não posso fazer uma massa muito dura. Porque como tem o açúcar mascavo, se eu fizer uma massa muito dura, ela vai ficar uma bolacha pesada. E não é esse o objetivo. Eu quero uma bolacha macia. Então, agora eu vou preparar a minha máquina e vou estar passando essa massa na máquina. Se você quiser espichar ela na bancada ou na mesa e cortar com cortadores, também dá. Mas como eu tenho a máquina, eu vou fazer na máquina. A minha farinha sobrou um pouquinho, mas não foi muito. Acho que menos de 50 gramas. Mas depois eu peso e passo certinho daí as gramas que eu utilizei. Lembrando que o tamanho de um ovo, conforme o grão do seu trigo, pode dar um pouco de alteração. Então, a farinha sempre vão colocando aos poucos. Então, agora eu vou lá arrumar minha máquina e vamos começar a passar as nossas bolachas. Então, aqui, pessoal, deixa eu só mostrar rapidinho para vocês. Eu vou utilizar essa chapinha aqui, ó. Por quê? Porque é uma bolacha que vai ficar macia, ela vai ficar crescida. Quando a gente utiliza o sal amoníaco em uma bolacha, a função do sal amoníaco é deixar a bolacha mais macia. É um fermento que faz pequenas massas, tipo bolacha, coisas baixas, crescerem e deixam macia. Se eu estivesse utilizando só o fermento químico instantâneo, a tendência é ficar mais seca, mais crocante. Por isso que quando a gente faz um biscoito amanteigado, normalmente a gente utiliza só o fermento instantâneo. A gente não utiliza, pelo menos nas minhas receitas, quando eu faço algum biscoito amanteigado, eu utilizo apenas o fermento instantâneo. O sal amoníaco, então, é para deixar mais macio. Então, por isso que eu vou utilizar essa, que é mais alta que essa. Essa fica mais sequinha e essa fica mais gordinha, vamos dizer assim. Tenho aqui duas assadeiras untadas. Uma dica que eu dou para vocês, essas assadeiras de alumínio normalmente queimam. Então, sabe o que eu faço? Eu passo sempre, eu unto com banha de porco. A banha de porco não queima na sua assadeira. Pode fazer o teste. Eu também não sabia. Quando eu fiquei sabendo, depois disso, nunca mais utilizei outra gordura. Porque ela não queima. Como eu vou assar as bolachas, eu vou retirar uma assadeira e vou usar a mesma novamente. Estou trabalhando com duas, mas eu vou usar elas mais que uma vez. E isso não vai fazer a minha forma queimar. Então, por isso, eu recomendo utilizar a banha de porco, quem tem, lógico, que não queima a sua assadeira. Já o meu forno já está ligado, eu vou assar as minhas bolachas a 180 graus por mais ou menos de 8 a 9 minutos. Mas depois eu passo certinho para vocês. Então, agora sim, vamos lá para a máquina. Vou começar a passar a minha massa, uma massa bem mole, conforme eu mostrei para vocês. Se eu pegar dentro da massa, ela ainda gruda na minha mão, tá? Então, vamos lá para a máquina agora para passar. A farinha, o que sobrou tá aqui, é pouquíssimas gramas, de 900 gramas sobrou bem pouquinho, por isso que vão colocando aos poucos.
porque se eu quisesse, eu ainda colocaria mais farinha aqui. Só que conforme eu falei anteriormente, se eu colocar mais farinha, vai ficar aquela bolacha pesada. Muitas pessoas fazem as bolachas e aí depois dizem: "Ah, minha bolacha ficou pesada". Por que será? Porque tem muita farinha. Então a farinha é o suficiente para soltar da mão. É soltar, não é ficar dura, tá? Então agora vamos lá para a máquina. Então agora eu vou passando e vou cortando, já colocando na assadeira. Bem rapidinho, bem fácil de fazer. Procuro cortar elas quase todas do mesmo tamanho, para depois ficar bem bonita a apresentação delas. Então aqui, pessoal, retiro uma e aí já coloco outra para não perder a temperatura do forno. 8 minutos e as minhas primeiras bolachas ficaram prontas. Então aqui, pessoal, vou retirando elas da assadeira. Deixa eu pegar uma para mostrar para vocês. Olha como cresceu. Ela ficou bem macia, ela tá bem crescida. E agora, então, eu coloco em cima de uma toalha até ela esfriar. Por quê? Porque como é uma bolacha feita com sal amoníaco, ela precisa desse tempo para ela esfriar e para sair aquele cheiro do sal amoníaco. No momento em que ela esfriar, o sal amoníaco vai desaparecer o cheiro. Agora eu sinto um pouco do cheiro, mas quando elas esfriarem, não vai ficar mais nadinha de cheiro. E aí então depois eu vou estar fazendo o meu merengue suíço para estar glaciando elas. Fica maravilhosa essas bolachas. Aqui eu vou passar um guardanapo de papel, conforme eu falei para vocês, eu engraxei com banha. Vou passar um guardanapo para tirar esses farelos e colocar novamente biscoitos. Então aqui, pessoal, enquanto as minhas bolachas esfriam, tenho mais uma assadeira no forno, rendeu 4 assadeiras. Eu vou estar fazendo o merengue para estar glaciando. Vou misturar as 3 claras em 150 gramas de açúcar, vou levar a aquecer em banho-maria e depois bater até esfriar. Tem um vídeo mostrando essa receita bem certinho, todo o passo a passo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês poderem acompanhar, para não ficar muito longo, muito extenso esse vídeo. Aí vocês assistem no outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá finalizar. Então aqui, pessoal, o meu merengue está pronto. Vocês olham na descrição desse vídeo, que tem a receita bem certinho, com todas as dicas, todo o passo a passo de como fazer, tá bom? Então, agora aqui com a ajuda de uma faquinha, vou pegando as minhas bolachas e vou estar passando o merengue nelas. Dá para passar com a colher, dá para passar até com a mão, se você preferir. Lembrando que essas bolachas, só assim, elas já estão uma delícia, gente. Eu provei já uma e ela está muito boa. Então, para quem não quiser, não precisa estar glaciando. Vocês podem deixar elas só assim assadas, que elas estão macia, desmancha na boca, gente. É muito, muito boa essa bolacha. Vale muito a pena fazer. Mas eu vou, conforme eu falei, eu vou estar glaciando, não vou glaciar todas, porque o meu marido prefere assim. Então, vou deixar uma parte sem glaciar. E o resto, então, vou estar glaciando para mostrar para vocês. Com cuidado, vou pegando, porque é uma bolacha super macia. Se eu apertar demais, eu vou quebrar. Por causa da manteiga e da nata, ela fica muito, muito macia. Ela desmancha na boca, gente. Então, vou passando e depois vou levar no forno por 1 minuto, 1 minuto e 30, e as minhas bolachas vão estar secas.
bem rápido, bem fácil, sem segredo nenhum e vai agradar a muitos. Então, vou dando continuidade aqui e depois eu mostro para vocês o resultado final. Então, aqui, pessoal, as nossas produções de hoje pronta. Passei uma parte o glacê, que sobrou as claras lá do início da receita, conforme eu mostrei para vocês. Passei, coloquei no forno, ficou por 1 minuto. E aqui está, ó, bem sequinho, bem gostoso, ó. Vou até quebrar uma para vocês verem. Olha a maciez desta bolacha e o crocante do glacê, tá? Então, tem o vídeo com o passo a passo desse glacê, para vocês verem bem certinho como eu fiz, que não tem erro nenhum, é só seguir o vídeo. Vai estar na descrição deste vídeo aqui, tá? Essa parte deixei sem glaciar, porque ela tá muito gostosa mesmo sem glaciar. Então, para evitar um pouco do açúcar, vamos deixar assim, ó, super macia e muito gostosa. Gostosa mesmo, gente. Vale muito, muito a pena vocês testarem essa receita. É aquela bolacha bem colonial, bem com gosto colonial caseiro mesmo. Então, por hoje era essa receita. Mantenha seus biscoitos armazenados bem fechados. Eu gosto de congelar. Coloco em potes fechados e mantenho no freezer. Mas mesmo fora do freezer, elas têm uma durabilidade de uns 20 a 30 dias, normalmente. Mais uma vez convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Se inscrevam se gostarem, que todos os dias terá uma nova receita. Sempre alguma coisa simples, fácil, que vocês vão poder estar fazendo na casa de vocês. Bem em conta normalmente, porque a gente sabe que o dia a dia as coisas não estão muito fáceis. Temos também a página com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. Nos siga na página, que lá também tem todas as receitas. No Facebook temos um grupo com o nome de Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia, que é uma troca de informações, uma troca de receitas, uma troca de conhecimento. Procuram lá, encontram o nosso grupo e vamos compartilhar as nossas melhores receitas. Por hoje era essa receita, bolacha colonial, a bolacha da nona, aquela bolacha bem caseira, que desmancha na boca, com a opção de glaciar ou não glaciar, como vocês preferirem. Ela é gostosa das duas maneiras. Quem gosta de mais doce, usa o glacê. Quem não gosta de tanto o açúcar, deixa ela assim que ela já está maravilhosa. Então, até a próxima receita. Ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.